Nosso bom Deus. Quero lembrar de amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, também amados irmãos de outras igrejas. Nós mandamos assim as saudações a todos, irmãos lá que nos acompanham da Irlanda, também dos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal e vários irmãos espalhados pelo nosso Brasil. Vivemos ainda esses dias de quarentena, é o 9º domingo em que nós não temos assim condições de nos reunir como congregação, mas temos também o privilégio de poder chegar aos lares. Nós temos acompanhado pelos grupos da igreja, pedimos, os irmãos mandem notícias, especialmente os que estão enfermos, para juntos acompanharmos em oração. Sabemos que há vários irmãos da igreja que estão acamados até, enfrentando a Covid, outros com outras doenças, mas já alguns se recuperaram, graças a Deus. Temos familiares nossos, de irmãos, que estão enfrentando a mesma doença, também alguns já partiram. Então, amados, nos resta mesmo a orar por todos. Um abraço especial ao nosso amado irmão Pastor Heraldo, que está fazendo um tratamento. Na sexta-feira ele fez a segunda aplicação, que Deus possa abençoá-lo, também a sua família. Também queremos agradecer especial aos amados irmãos ali de São Paulo, o irmão Roberto e a irmã Fátima. Os irmãos ali, eles trabalham com confecções e reuniram alguns irmãos também da mesma área e me ligaram preocupados até com a situação de Manaus, que já está mesmo mundialmente conhecida até como nós estamos, e eles preocupados assim com pessoas mesmo carentes, até da região nossa aqui. Eles pediram, que nós como a igreja fôssemos o canal para distribuir até máscaras para pessoas carentes mesmo, não só da igreja, mas principalmente da comunidade. Eles queriam essa forma de ajudar a população aqui de Manaus. Então, eles enviaram 1.500 máscaras e a igreja vai fazer a ponte. Nós vamos, se Deus quiser, distribuir esse material, vamos colocar individualmente, estava combinando com o pastor Nivan, durante a semana vai chegar, vamos fazer um mutirão, são 1.500 máscaras, nós vamos colocar num saco, assim, num plástico, vamos colocar um versículo bíblico e assim distribuir. Lembrei do pastor Maciel também, na sua comunidade lá, pastor Maciel, e vamos enviar para o interior do nosso estado, as igrejas vão receber também. Enfim, a igreja está apenas ajudando e assim agradecemos aos irmãos lá de São Paulo, que Deus possa abençoá-los ricamente. Irmãos, vamos agora meditar na palavra do Senhor nesse dia. Nós já louvamos, fizemos a mesa do Senhor e também vamos nos alimentar da sua palavra. Nós estamos estudando a carta aos Romanos já há bastante tempo e chegamos numa parte também, toda passagem da Escritura ela é especial e tem muito a nos ensinar e nós aprendermos e assim colocar mesmo em prática em nossas vidas. Então, a passagem que nós estamos meditando é em Romanos, no capítulo 14. Eu gostaria de fazer a leitura iniciando no verso 17 até o verso 23. Então, assim diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 14, do versículo 17 até o 23. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.
Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado. E se comer, porque o faz, não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Que Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la em nossos corações. Pai celestial, é um privilégio novamente podermos chegar na tua casa nesse dia. Estamos reunidos também em casas como família, desde cedo já, Pai, para louvar o Senhor, agradecer, sermos gratos mesmo de coração pela tão grande e eterna salvação. Mas também, Pai, esse momento em que temos a Tua Palavra, a oportunidade de ouvi-la, e nos ajuda, Pai, nesse momento. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa dependência mesmo total do Senhor. E por isso pedimos o auxílio, a ajuda do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra, ele venha realmente ser o nosso professor. Importa que o homem diminua cada vez mais e o nome de Jesus seja engrandecido, exaltado, glorificado. Então, que o teu Santo Espírito fale mesmo aos nossos corações. A igreja tua reunida receba a edificação. E se porventura há entre nós um amigo está assistindo, ouvindo esse trabalho, Senhor, mas que ainda não é salvo por Cristo Jesus, que hoje seja até o dia favorável, o dia da salvação. Entregamos, Pai, essa hora em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, só para pegar o fio da meada, como sempre, nós estamos nessa parte aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo ali a igreja. Ele está identificando uma situação em que aquela igreja estava passando, uma igreja nova, de pessoas que chegaram, se converteram ao Senhor pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra, que chegou até ali em Roma. Então, essa igreja era composta de judeus convertidos, pessoas saindo mesmo do judaísmo para o cristianismo, e também por gentios, gregos, romanos, como era chamado o povo que não era judeu, de gentios, mas também que ouviram o evangelho da salvação e se converteram a Cristo e estavam saindo do mundanismo, do paganismo, e ali congregando, reunindo na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, esses irmãos ali estavam tendo um problema, havia confusão, até divisão, disputas, por questões de opinião. Eram coisas que estavam trazendo, né, do seu tempo, do seu mundo, e se encontrava ali na igreja, estava havendo conflito, até realmente de opinião. Então, Paulo identifica isso naquela igreja e identifica essas pessoas, esses grupos. Então, Paulo fala dos, que ele diz, fracos na fé, os débeis na fé. Era um grupo em que
nós aprendemos, eles não comiam certo tipo de alimento, especialmente carne de porco. Era uma dieta, a dieta do judeu era uma dieta mais assim vegetariana. Então eles foram ensinados, né, a não comer certo tipo de alimento, certas coisas. E também era questão da dieta e também de dias, guardar dias santificados até por Deus para o povo judeu, que eles guardavam dias santos, como né, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, dias especiais, o sábado, enfim. Né? Então eles ainda guardavam essas coisas. E Paulo até identifica como débeis na fé, fracos na fé. Não em relação à fé, a fé em Cristo Jesus, eles tinham. Aliás, a fé da salvação em Cristo é um dom, é um presente de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então eles tinham a fé, né, a fé da salvação. Mas ele está falando de fracos na fé, débeis na fé. Em relação à fé, eles não eram assim muito seguros em relação a coisas, né, a tradições. Não tinham suficiente confiança em até deixar estas coisas. Então Paulo fala acredito assim, como uma imaturidade espiritual. E é até compreensível quando nós chegamos, aceitamos o Evangelho, chegamos nas coisas de Deus, nós não sabemos tudo e nem temos que saber tudo, ainda trazemos tradições. Né? Eu, por exemplo, eu vim do catolicismo romano, enraizado, né, em tradições, e quando cheguei ainda tinha coisas que eu guardava. Mas com o passar do tempo, com o ensino, com o amadurecimento espiritual, a gente vai deixando essas coisas. Né? E assim, o Paulo está falando com os irmãos, olha, para os fortes na fé, é outro grupo que ele identifica, que eu diria assim, os amadurecidos, aquele que tem maturidade na fé, ou seja, não é mais um bebê, uma criança de 1, 2 anos, mas a vida espiritual, o crescimento espiritual, a fé, né? O crescimento da fé, o fortalecimento da fé, tem que ser uma constante, progressiva, ano a ano, e assim o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento. Nós não podemos tratar um novo na fé com meses, 1, 2 anos, de um que já tem 5, 6, 8, 10, 15, não. Né? O Paulo está tratando disso. E o apóstolo Pedro diz, crescei-vos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, amados irmãos, era compreensivo, né? No início dessa igreja, praticamente nos primeiros anos, havia essa coisa. Né? Então Paulo aqui gasta, assim, do capítulo, final do capítulo, é o capítulo 14 todinho, e até o capítulo 15, no versículo 13. Uma parte mesmo, porque era muito importante o que estava acontecendo ali no relacionamento interpessoal da igreja. Discussão por opinião, né? Discussão por tradição, coisas que não essenciais. Não era aqui questão das doutrinas, né? O corpo de doutrinas, lógico que eles estavam também sendo fortalecidos, mas não é questão de salvação, não é? Justificação, não. Aqui era coisas periféricas, questão de comida, questão de guardar dias,
Isso estava trazendo problemas, conflitos. E até hoje em dia, irmãos, acontece na igreja. A igreja espalhada no mundo inteiro. Muitas igrejas estão sofrendo, até nesses dias, problemas, que não é questão assim doutrinária, mas de relacionamentos, de incompreensão, né? Falta de maturidade espiritual, ou seja, de amadurecimento na fé. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo está falando do reino de Deus, da obra de Deus, das coisas de Deus. Então, é muito importante, né? Ele faz a identificação do problema, a identificação das pessoas que estavam causando o problema e dá a instrução para a solução, né, do problema. Por quê? O Paulo queria a edificação de vidas, a edificação pessoal, individual, a edificação da obra de Deus, o avanço do reino de Deus. Então, coisas menores estavam atrapalhando nessa igreja. E é esse o ensino que nós temos visto nesses domingos, né? Então, aqui nessa parte do capítulo 14, nós iniciamos no verso 13, quando Paulo fala, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, na semana passada, nós começamos a tratar dessa parte aqui, de tomar um propósito, tomar mesmo uma resolução, tomar mesmo uma atitude, né? Um alvo. E ele está falando com quem? Essa parte aqui é assim, direcionada mais aos fortes na fé, como ele identifica aqui no capítulo 15, no verso 1, ele diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Mas tem uma coisa importante aqui, né? No que é bom para a edificação. Então, Paulo está dizendo que o que tem mais maturidade espiritual, tem um discernimento maior, tenha, né? Paciência, trabalhe com os mais débeis na fé, aqueles que estão começando, ensinando, mostrando, doutrinando, a paciência. Então, a igreja tem que exercitar a paciência, né? E muitas vezes, até não agradar a nós mesmos, mas o irmão. Mas aqui Paulo, graças a Deus, ele escreveu, né? Mas agradar não em qualquer coisa, não naquilo que a pessoa acha que tem que fazer do seu jeito, não, né? Mas agradar no que é bom para a edificação. A edificação aqui, né, fui construtor muitos anos, a gente começa a edificar alguma coisa, uma obra, começa pelo fundamento, pela base. Daí a edificação da vida cristã, ela começa com a base. E a base é a doutrina, a base é a palavra, a base é Jesus Cristo. E você vai edificando, né? Vai construindo, vai crescendo a sua vida espiritual, vai se alimentando das coisas de Deus e vai subindo, né? Então, no primeiro ano, a pessoa está começando, no segundo, e vai crescendo, se alimentando. O Pedro diz, né? A 1 Pedro, capítulo 2, esse é o processo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz, olha, despojando-vos, portanto,
de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. No nosso crescimento espiritual, essas coisas têm que ir deixando de lado, não é? E verso 2 ele diz, olha, desejando, deixando e desejando, crescendo, amadurecendo, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, seja dado crescimento para a salvação, ou seja, o desenvolvimento, a edificação, né, para a salvação. Nós já tratamos aqui, não a salvação em termos de justificação, mas a salvação em termos de santificação e até, né, a glorificação. Então, temos que nos dedicar à palavra de Deus, ao conhecimento, ao amadurecimento, né, para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, amados irmãos, se tem uma pessoa mais fraca, mais débil, né, como Paulo diz, com imaturidade, e está fazendo algo que não é para a edificação do reino de Deus, da obra de Deus, eu não posso descer, eu já estou subindo, edificando, eu não posso descer para agradar a pessoa, né? Chegar e ladeira, não, a pessoa tem que subir, crescer, e nós temos que ter paciência. Por isso que essa igreja tem muita paciência. Nós ajudamos, procuramos, ensinamos, né? Temos paciência, sim, com os irmãos. E esperamos crescimento, esperamos, sim, amadurecimento espiritual. Então, Paulo coloca aqui, e aí vale para todos. Mesmo nós temos amados irmãos que acabaram de se batizar, que estão começando a sua carreira, né, e tem que crescer, tem que desenvolver, tem que amadurecer. Coisas simples, básicas, né, vai deixando, vai crescendo, vai desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo que Paulo trata mais com os amadurecidos, né, de ter esse cuidado, também com os que estão começando. Estamos todos e participamos todos de um corpo só, é o corpo de Cristo, né? Então, aqui nós colocamos assim, tomai propósito, ou seja, vamos tomar como um compromisso, como uma resolução, como um alvo, né, das nossas vidas. E aqui, irmãos, semana passada, nós estávamos mostrando que tem duas coisas que estão implícitas e é muito importante, né, nessa resolução, até na vida cristã. Nós vimos semana passada que Paulo está falando, né, de liberdade que nós temos em Cristo e também o amor fraternal, ou seja, a liberdade espiritual que nós temos em Cristo Jesus, junto com o amor fraternal, que essas duas coisas juntas e sendo trabalhadas, nos dá, sim, né, a maturidade espiritual. E com essa liberdade que nós temos em Cristo, o contexto aqui vai mostrar, né, apesar de nós termos a liberdade, sim, em Cristo, mas nós temos também que ter a responsabilidade em como usar a liberdade que nós temos. Então, semana passada nós procuramos mostrar isso, temperando essas coisas, né? A maturidade espiritual, ela é o fruto realmente da liberdade espiritual que nós temos, com o amor fraternal, e nos responsabilizar de andar, né, dessa forma aqui, para quê? Para que o corpo de Cristo haja edificação,
haja crescimento, e até em relação nos relacionamentos com os mais fracos na fé. Aliás, os imaturos na fé, né? É isso que Paulo está tratando. Então é mais nesse ponto aqui, mas vale para todos, né? Então, irmãos, semana passada nós mostramos como propósito de vida. A primeira coisa está aqui, Paulo diz, olha, tomai como propósito não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, fazer tropeçar, escandalizar, perecer, entristecer ou pecar um irmão mais fraco na fé. E aqui Paulo estava colocando, né, pro forte, pro maduro, porque o contexto aqui era carne, comida, dieta, coisas que não eram realmente doutrinárias, né? Paulo diz, olha, acolhe, não coloca peso, não coloca tropeço para o teu irmão, né? Mas acolhe. Então, era esse o primeiro propósito, nós vimos semana passada. O segundo, então Paulo diz aqui, olha, o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão, eu sei, e disso eu estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Ou seja, nós temos liberdade sim, todas as coisas que Deus fez, né? Ele diz aqui no versículo 20, olha, todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo, né? É bom não comer carne, Paulo fala, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar. Então, eu mostrei que em função, né, de um irmão mais fraco, em função de uma irmã mais fraca, eu vou até, né, como diz assim, abrir mão da liberdade que eu tenho em Cristo. Não é questão de pecado, eu comer carne de porco ou comer outra coisa qualquer. Mas se o irmãozinho, né, se ofende, então eu não vou comer. É isso que Paulo está falando, para ajudá-lo, né, para ajudá-lo no amadurecimento da fé. Tem uma hora que ele vai entender que não é carne, não é comida, não é isso que não vai... a salvação dele não está ligada a isso. Ele vai amadurecer, vai crescer. Então, Paulo diz, olha, se por causa de comida o teu irmão se entristece, verso 15, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Porque o irmão, né, nós vimos no contexto, esses irmãos não comiam carne de porco, era para agradar a Deus. Eles procuravam obedecer a palavra de Deus. E o que não se importava, né, para ele também, que tanto faz comer carne de porco ou não, não vai mudar, né? Eu tenho liberdade em Cristo. Mas o irmãozinho ficava ofendido, aí você, né, ele diz, olha, não coma, pelo amor fraternal, nessas coisas. Então, vai edificar o teu irmão, a tua irmã, não faça, né? Até para agradá-lo. Mas lembra, se for uma coisa que é para edificação, né? Se não, irmãos, é no que é bom, né? Então, vai temperando a coisa. Então, o amor não faz tropeçar ou escandalizar o irmão, como propósito. A segunda coisa que nós vimos está aqui no verso 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Ou seja, colocar o propósito nas nossas vidas, irmãos, que o nosso bem aqui é o nosso testemunho, a nossa caminhada, a nossa carreira cristã. Não seja até mal falado, caluniado, criticado. É isso que Paulo está dizendo. Então, temos que ter muito cuidado, né?
nessa área aí também. Porque é muito triste, até para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor, né? E nós somos responsáveis, todos nós, pelo nosso, como diz aqui, o vosso bem, o nosso bom testemunho em relação às coisas de Deus. Nós estamos crescendo, amadurecendo, desenvolvendo, né? E deixando coisas que não edificam para trás e avançando. É isso que Paulo coloca, né? Então, nós vimos também semana passada. Terceira coisa, como propósito, está aqui, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O propósito também, né, agora é de glorificar a Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Como diz aqui, para o reino de Deus, para a edificação da igreja de Deus, para o povo de Deus. E aí Paulo diz, olha, porque o reino de Deus não é coisas temporais. O reino de Deus não é coisas materiais, mas o reino de Deus é um reino espiritual. E sabe, amados irmãos, nós temos que ter esse propósito, né, de a edificação e a glorificação, a glorificar realmente o reino de Deus, a obra de Deus. Paulo coloca aqui, olha, o reino de Deus não é temporal, coisas materiais, superficiais, não. É um reino espiritual, aonde impera a justiça, a paz e até a alegria. E eu lembro que eu falei que isso é uma sequência bem lógica, né, do que é realmente o reino de Deus. Só há paz onde há justiça, não é? Só há paz onde há justiça. Então, aonde há justiça, há paz. E só há alegria quando tem paz. Sem paz, não há alegria, né? Então, quando tem paz, há alegria. Então, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. E outrora, nós não pertencíamos ao reino de Deus. Nós éramos de outro reino. Acho que o irmão Edivaldo até citou, né? Nós pertencíamos a outro Senhor. Nós pertencíamos ao reino das trevas, ao príncipe da potestade do ar, do Espírito, que a Bíblia diz, atua, ele é atuante, mas em quem? Nos filhos da desobediência, nos filhos da ira, nos seus filhos. Então, a característica do reino das trevas é um reino de injustiça, onde não há justo, nenhum sequer. É um reino que não há paz, porque a verdadeira paz é a comunhão com Deus, e não o reino das trevas não há paz com Deus, e muito menos alegria, né? É tristeza. Então, irmãos, essa é a condição, a nossa condição, era a nossa condição, e a condição, infelizmente, de todos que não estão em Cristo, pertence ao reino das trevas, onde a injustiça, ela é farta, aonde a inimizade é farta, aonde a tristeza é farta, né? Mas, graças a Deus, como nós ouvimos o irmão Edivaldo na ceia falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos, pertencendo ao reino das trevas, nos deu vida, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, ele nos transportou do reino das trevas
do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse reino de Deus, ele começa em nossos corações. É pessoal, é individual. Lógico que Deus ainda, esse reino de Deus, né, mais da frente, Deus vai reinar nesse mundo. A Bíblia diz que vai haver um reino de paz, de justiça sobre a face da terra, mas no momento, né, esse reino é em nossos corações. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino espiritual. Não é? Então, por quê? Esse reino é um reino de justiça. E a justiça é em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz, né? Justificados, pois, mediante a fé. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, né? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não só a justiça de Deus, mas agora a paz com Deus. Antes inimigos de Deus, agora filhos de Deus, né? Como Romanos 8:1 diz, agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão, escute, em Cristo Jesus. Somente estes. Então, estes que estão em Cristo têm paz com Deus. Ou seja, é nesse reino que nós estamos, de justiça que foi implantada em nós, a paz com Deus também, que foi nos dada, né? E a alegria. Ah, irmãos, a justiça, a paz, ela traz a alegria. Aliás, o Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, né, no capítulo 4, nós fomos lá, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, sempre alegres. E sabe, amado, nós temos motivos mesmo de estarmos sempre alegres. A alegria mesmo que é dada por Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos passando, nós temos, né? Nós já estamos em nossos corações, com a justiça de Deus, com a paz de Deus, paz com Deus, a paz de Deus, né? A paz de Cristo e também essa alegria interior, pessoal. Eu lembro que estudando lá com os irmãos em Filipenses, eu tratei um dia só sobre a alegria. O motivo nós temos de estar alegres até nessa manhã, irmãos. Nós somos, né, amados de Deus, amados. Ele nos amou, Ele nos ama. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Nós somos animados com a sua palavra. Nós somos guardados. Os anjos de Deus se acampam ao redor dos seus filhos. Nós somos pessoas que temos que ter alegria mesmo em nossos corações. E isso é o reino de Deus, individual, né, invisível. Então, quando Paulo diz que o reino de Deus é justiça, alegria e paz, e eu tenho o propósito de agora colocar em prática, né? Por isso que aqui no versículo 18, ele diz assim, olha, aquele que deste modo serve, ou seja, o propósito de glorificar a Deus e o seu reino, ele passa a servir desse modo, a viver desse modo, buscando a justiça, não é? O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, o Filho de Deus, né, tem que ter realmente essa fome e essa sede de justiça. Paz, ele diz lá no mesmo Sermão do Monte, vocês serão conhecidos, os pacificadores, serão conhecidos como os filhos de Deus.
aquele que busca a paz, que leva a paz, que persegue a paz. Lembra que, bem pertinho aqui, no capítulo 12, no capítulo 12 e versículo 18, aliás, 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, buscar a paz, lutar pela paz. Né? Então, esse é o papel. E com isso, irmãos, não tenham dúvidas, vem a alegria. Então, o propósito, né? Paulo diz aqui no verso 18, propósito de servir a Cristo. E como nós vamos servir a Cristo? Deste modo, né? Paulo diz aqui, veja, é agradável a Deus. E não só agradável a Deus, e também é aprovado pelos homens. Ou seja, o propósito de glorificar a Deus é servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É servir a Deus, e fazendo dessa forma, nós estamos, né, edificando vidas. Diz aqui o apóstolo Paulo, é agradável a Deus. Lembra, irmãos, o Senhor Jesus, ele diz assim, né, sede aquele que, João capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12, e no versículo 26. Se alguém me serve, se alguém serve a Cristo, siga-me. Então, para servir a Cristo, tem que segui-lo. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai vai honrar. Então, veja, servir a Cristo, né, é segui-lo, fazer a sua vontade. E Jesus Cristo é o maior exemplo para todos nós. Não importa, irmãos, a nossa idade espiritual, né, mas o que importa é que nós tomemos esse propósito. Nós que já temos o reino de Deus implantado em nossos corações, de servir, de seguir ao Senhor. E a promessa é que o Pai, né, estará conosco. O Pai é glorificado. Por isso que Paulo diz, olha, glorificar o reino de Deus, a obra de Deus, é mais importante do que eu, do que você, do que qualquer outro. A obra de Deus, ela é mais importante. E nós devemos nos submeter àquele que é o edificador da obra, né? O construtor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquele que assim serve, não é? Ele é agradável a Deus. E Jesus Cristo, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o Senhor, o Pai, estava sempre com ele, pertinho dele, ajudando ele, porque ele fazia sempre o que agradava a Deus. Era o propósito na vida do Senhor Jesus, agradar ao Pai. Ele diz, uma comida eu tenho, e essa eu busco fazer, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou para servir, para engrandecer o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus glorificou ao Pai. Ele mesmo disse na sua oração, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviastes a fazer. Então, o Senhor Jesus agradou a Deus, glorificou a obra de Deus, realizando a obra que Deus tinha lhe dado. Sabe, amados irmãos, e nós devemos
servir a Deus, né, ao Senhor Jesus, seguir aquilo que Ele fez. Efésios 2:10 diz assim: para cada filho de Deus, para cada um de nós. Efésios 2:10, somos feitura dele. Ou seja, fomos feitos por Ele. Ele que nos fez filhos de Deus. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Uma nova criatura, uma nova criação, como o irmão Edivaldo falou, uma nova vida. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Escute, para as boas obras, as quais as boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, meu amado, cada um de nós, Deus preparou uma obra, uma boa obra para que nós andássemos nelas, né? E fazendo assim, nós não temos dúvidas, né, que nós vamos realmente agradar o nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele incentiva muito a igreja, em todas as áreas, né? No começo da carreira cristã, começa, irmãos, né? Começa a se envolver, começa mesmo a procurar ajudar, procura cooperar na edificação do reino de Deus, porque você fazendo assim, você vai edificar a sua própria vida, vai abrir, né? Vai abrir mesmo coisas novas, coisas de Deus, coisas que edificam a sua vida, a minha vida, a nossa vida. É assim que nós temos procurado fazer, procurado ensinar a todos aqui na nossa igreja, né? Então, o propósito de servir a Cristo é agradar a Deus. E aqui Paulo diz no verso 18, não só agradar a Deus, e é aprovado até pelos homens. As pessoas vão ver, vão identificar, o mundo vai ver. Lembra que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E sendo assim, fazendo assim, não é? Estão realizando a obra de Deus, as coisas de Deus. E fazendo assim, não só agrada a Deus, mas serem vistos pelos homens, os homens glorifiquem a Deus através das vossas boas obras. Nós sabemos que não é para salvação. A salvação, a obra que Jesus fez, é essa que agrada a Deus para a salvação. Até amado amigo que está ouvindo, você não tem que fazer boas obras para agradar a Deus em relação à salvação. Não. A obra da salvação que Deus se agrada em nós é nós crermos em Jesus Cristo. Crermos na obra que Ele já realizou. É simplesmente isso. Quer agradar a Deus na obra, através da obra que Ele fez? Creia. Receba Jesus como Salvador. Agora, uma vez salvo, a realizar obras, não para salvação, mas por gratidão, para glorificar a Deus. E até como Paulo diz aqui, aprovado pelos homens. Os homens vão ver as boas obras que você está realizando para o reino de Deus. Não para você aparecer, não. Para a glória de Deus, para o reino de Deus. Até porque pelas obras nenhum de nós vai ser salvo. Não é de obras, para que ninguém se glorie. E nós temos, irmãos, que não nos gloriarmos nas obras que nós fazemos. Tem que ser tratado isso na minha, na nossa, nas suas vidas. Nós fazemos obra para glorificar a Deus,
para agradar a Deus. E até um privilégio nosso, né? Poder servir a Deus através até de boas obras. É a característica realmente do Filho de Deus. Então, propósito, né? De não fazer tropeçar o irmão. Propósito de não tornar o meu testemunho como motivo de falatório. Propósito de glorificar a Deus. O propósito de servir a Cristo, de agradar a Deus e até ser aprovado pelos homens. Verso 19. O propósito, Paulo diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para os outros. O propósito, né, de agora aqui seguir as coisas da paz. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse assim: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo, tá? Porque o mundo dá uma paz aparente, uma paz falsa, mas a paz de Cristo, a paz dele que ele nos deu, irmão, essa paz, né, que nós devemos aqui a seguir. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos. Seguir a paz, levar a paz, né? E diz o apóstolo Paulo, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa paz que nós devemos seguir, perseguir, levar, né, onde mesmo nós pudermos. Seja um pacificador, um conciliador, é isso que nós precisamos ser. Buscar mesmo seguir a paz como propósito. E Paulo fala aqui, né? E também as coisas da edificação de uns para com os outros. A edificação da igreja, a edificação individual, a edificação mesmo pessoal. Mas Paulo continua, né? O propósito aqui no versículo 20 e 21, ele diz assim, olha: não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, que teu irmão venha tropeçar ou se ofender. Paulo está falando aqui como que destruir a obra de Deus. A obra de Deus. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados irmãos, Paulo está dizendo: olha, temos cuidado para não destruir as obras de Deus. Quem é realmente o maior interessado em destruir a obra de Deus? É o inimigo de Deus, o diabo, Satanás. Ele é a Bíblia fala, ele veio com esse propósito, né, de matar, de roubar e de destruir. Mas Paulo está dizendo: olha, toma cuidado, toma atenção que com o nosso comportamento, com o nosso procedimento, com algumas atitudes, nós possamos criar problemas, né? Criar tropeços, até como destruir a obra de Deus. E era o que estava acontecendo aqui nesse contexto. Havia divisão na igreja, discussão de opinião, grupos. Por quê? Por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dias. Então, essas coisas que não eram essenciais, né? Não era questão de outra, estava dividindo. E até hoje, irmãos, a gente tem notícia no mundo inteiro. Quantas igrejas, quantos ministérios,
foram divididos por questões de opinião, discussão de opinião. Né? Mas aqui Paulo chama a atenção, e o maior interessado é o próprio diabo em destruir as coisas de Deus. Então Paulo diz, olha, tenham esse alerta, né? O propósito. Então nós precisamos muito do Senhor, sinceramente. Precisamos muito de discernimento, de compreensão, porque nós somos falhos. Todos nós falhamos, não é? Nós ainda estamos na carne, ainda temos os desejos, as concupiscências, e tudo ainda da natureza carnal ainda habita em nós. Lembra que nós somos duas pessoas, o velho, o carnal, e o novo, o espiritual. E há uma guerra, há um conflito individual, pessoal. E nós temos que ter cuidado, muitas vezes, com as nossas atitudes, as nossas ações, até de destruir, né, coisas da obra de Deus. Por isso que o Paulo, ele diz, logo quando ele começa essa série de colocar a doutrina em prática, ele diz que nós devemos nos sacrificar. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, eu tenho que abrir mão das liberdades até espirituais que eu tenho, né? Se é uma coisa que vai destruir por causa de comida, de bebida, de guardar e outras coisas, né? Superficiais, então eu tenho que sacrificar para ser agradável a Deus. Não só sacrificar, mas me santificar cada dia mais, né? Exercitando, sim, o amor fraternal, a liberdade espiritual que eu tenho em Cristo, para não destruir a obra de Deus. Né? Paulo diz, lá em 1 Coríntios 10:23, todas as coisas, elas são lícitas, mas, né, nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então vamos, né, ter sabedoria, ter realmente maturidade espiritual e batalhar, lutar, né, exercitar, praticar realmente essas coisas que o apóstolo Paulo está colocando. Possamos ter esse alvo, esse compromisso realmente, né, como nós vimos, esse propósito na vida. E aqui terminando ele diz, a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, esse é condenado. Se comer porque o faz, não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, irmãos, aqui é o propósito que nós temos de fortalecer a nossa fé, amadurecer espiritualmente. Em outras palavras, né? Se eu tenho dúvidas em relação a alguma coisa que eu vou fazer, alguma coisa que eu vou praticar, então eu não faço. Por quê? Paulo está dizendo, aquele que tem dúvidas, e tudo que provém de dúvidas, né, é pecado. Se eu sou duvidoso, né, tudo que não provém de fé é pecado. Se eu estou em dúvida com algum assunto, com alguma coisa, eu aconselho, nós devemos parar. Né? Pedir direção de Deus, olhar a palavra de Deus, não fazer por impulso, não fazer uma coisa impensada, precipitada. Não, pare, pense, medite, busque
a direção de Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos dirigir. Nós temos, né, a direção do Espírito para nos abrir o entendimento. Nós temos tudo, amados irmãos, que nós precisamos. Então, Paulo diz, essa fé que nós devemos assim fortalecer, crescer, é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, tudo que não provém de fé, se tem dúvida, para não pecar. Nosso tempo já foi, nós vamos continuar, se Deus permitir, para a semana. Pai amado, Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, nesse tempo da Tua palavra, em que o Senhor mesmo tem nos instruído. O propósito da Tua palavra é a edificação da Tua igreja, a edificação de vidas, o fortalecimento da fé, Senhor. E assim como os apóstolos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta mesmo a nossa fé, nos dá mesmo condições, capacidade para continuar. E que o Teu reino, a obra do Senhor, seja a prioridade em nossas vidas, que nós possamos diminuir individualmente e glorificar realmente o Teu reino. E aquele amado amigo que está nos assistindo nessa manhã, que ainda está em ofensas, em delitos, em pecados, ainda no reino da injustiça, ainda no reino que não tem paz, ainda sem alegria, que possa mesmo, através da Tua palavra, Pai, reconhecer Jesus Cristo, aquele que tira o homem das trevas, que tira o homem do reino de Satanás e transporta para o reino de Deus. Que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra possa mesmo penetrar aos nossos corações. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos terminar o trabalho dessa manhã, a Escola Bíblica Dominical. Vamos louvar o nosso Deus com bastante alegria. Nós falamos, né, que até que Ele venha. Então nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Como Edivaldo falou, pode ser até hoje, né? Quem sabe Jesus Cristo vem nos buscar. Então vamos cantar esse louvor, é Alfa e Ômega. Pastor Nivan. Amém. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, e um dia seu Filho Jesus vai voltar. Que dia maravilhoso será, né? Vamos cantar então com bastante alegria. Sempre
Amados irmãos, muito obrigado. Agora reúna as crianças e vamos ter a lição bíblica para os nossos pequeninos, tá bom? Que Deus os abençoe e tenha um bom dia, dia do Senhor. Amém.